começando um bate-papo bem interessante com a Analice, nutricionista, falando um pouquinho sobre o Dia do Cacau. Chegaram perguntinhas através do nosso call center e também pelas redes sociais, Analice, essa relação dos diabéticos com o chocolate e especialmente com o cacau. E aí muitos diabéticos questionando, eles podem consumir essas versões do chocolate 50% cacau, 70% cacau ou amargo e meio amargo? Podem consumir, desde que sempre quando for comprar, olhem na lista de ingredientes, na própria embalagem do chocolate, do rótulo, e se certifiquem que não tem açúcar. Então, por quê? O diabético ele não pode consumir açúcar. E muitos chocolates, mesmo falando, né, é zero lactose ou zero açúcar, às vezes no rótulo tem a pegadinha. Então, tem lá açúcar invertido, maltodextrina. Então, tudo isso é açúcar. Para diabético específico, não poderia. Tá? Agora, o cacau em si, 100%, excelente fonte de antioxidante, precisa consumir, até deve consumir. Tá? Eu vou pedir então, para você repetir, então, esses nomes, né, essas nomenclaturas que o açúcar recebe, que às vezes tem lá na lista de ingredientes, no rótulo, mas a pessoa vê e não consegue entender. Não assimila. O açúcar está ali disfarçado com outros nomes. Exatamente. O que é importante a gente prestar atenção? Na hora de comprar, não pode ter, então, no rótulo. Maltodextrina, que também é um açúcar. Açúcar invertido é um açúcar, né? Açúcar demerara, açúcar mascavo, todos esses são açúcares. Ou seja, diabético não pode. Diabético não pode. E aí o ideal, então, é eles partirem para maior quantidade, maior porcentagem de cacau. E aí eles podem ir para produtos que não contêm ou contêm adoçantes específicos, né? O xodó nosso, assim, é o xilitol. Hoje em dia a gente tem, né, alguns chocolates já com xilitol, talmatina pode ser também, sucralose, quem gosta, né, dos aspartames, enfim. Mas aí o cacau em si, 70%, 80% e 100%, que a gente falaria que seria in natura, né? Ele pode consumir tranquilamente, não tem problema. Para aquelas pessoas que precisam, sentem a necessidade de um doce, um chocolatinho depois do almoço, depois do jantar, qual seria essa quantidade ideal? Então, a gente recomenda-se 40 gramas de chocolate pós-almoço, para quem não vive sem, para quem quer fazer o uso diário, né? E até de uma forma saudável consumi-lo por conta dessas substâncias antioxidantes. Então, eu sempre recomendo pós-almoço ou pós-jantar um quadradinho de 40 gramas. Chega uma pergunta interessante, a glucose de milho também é açúcar, Tati? Também é. É um açúcar. Também então, diabéticos? Açúcar. Também não pode. Não pode. Não pode. Frutose é açúcar, né? Todas essas variações químicas aí que vêm do melado e do açúcar em si. Perfeito. Muitas informações interessantes, né, sobre o cacau. Quero muito agradecer, viu, Analice, pela sua presença. Tem algo que a gente não tenha comentado que você acha importante falar? Alguma orientação? Falar do cacau pré-treino, né, que seria interessante. Ele tem bastante substâncias, ele tem a cafeína, né, então ele pode ser consumido também pré-treino. Quem faz atividade física vale a pena tanto atividade física quanto o dia a dia mesmo, né, para dar energia. Então, ele uma boa faxina em casa. Ele ajuda bem. E algumas recomendações para alguns, quem tem úlcera ou quem tem problemas estomacais, né? Então, por ter a cafeína, ele pode ser irritativo. Então, algumas pessoas possuem alergias ou intolerâncias gástricas por conta disso, tá? De ter o café em si, ele pode causar um pouquinho mais de irritabilidade gástrica, né? Quem faz essas dietas para perder peso, né? Estão obesas ou com sobrepeso, ou acabou saindo um pouquinho ali do seu peso ideal, estão fazendo dietas para voltar ao peso ideal, redução de peso. Pode comer? O cacau, sim. É aquilo que a gente estava falando desde o começo. Então, o cacau 100%, 70%, com esses ativos antioxidantes, deve sim, porque até essa função antioxidante ajuda a remoção das toxinas, dessa gordura interna para a liberação, tá? Então, ficar sempre atenta no rótulo, na baixa quantidade de gordura e açúcar, né? E maior quantidade de ativos do cacau, que são os antioxidantes.
Obrigada, viu, Analice? Amei conhecer mais, né, sobre esse super alimento. Super alimento. Até uma próxima oportunidade. Viu? A gente está divulgando os contatos da Analice. Quem quiser falar direto com a nossa Nutri, quem quiser tirar dúvidas, tem os contatos nas redes sociais, o Instagram, @NutriAnalice, e o sobrenome dela, e o e-mail também está no vídeo. Vocês podem aproveitar, anotar, e depois se quiser mandar alguma pergunta individual, né, algo mais específico para a nossa convidada, ela vai atendê-los, viu? Obrigada pelo carinho. Obrigada. Até breve. Até breve.